Eu gostaria de saber se está presente aqui o senhor, o Joãozinho, contador da cidade de Paracatu, que havia pedido a tribuna livre, não está presente. Proposições sem discussão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em reunião do dia 7, às 10 horas, analisou e emitiu pareceres de constitucionalidade e legalidade a vários projetos. Solicita ao vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro que os devolvam para análise, discussão e votação. Pode falar? Com a palavra, vereador Bartolomeu. A presidente, a CNJR teve reunida na terça-feira e veio oferecer os seguintes projetos. Projeto de Lei 3962/2014. Esse projeto tem uma emenda. Projeto de Lei 3963 do Executivo Municipal concede dispensa de ponto de descanso ao servidor público. Com parecer favorável. Projeto de Lei... Gostaria de pedir silêncio, por favor, a plateia. Projeto de Lei 3985 do Executivo Municipal. Projeto de Lei 4006 do Executivo Municipal. Projeto de Lei 4007 do Executivo. Projeto de Lei 4008 do Executivo. Projeto de Lei 4009 do Executivo Municipal. Projeto de Lei 4010 do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar 599 do Executivo. E Projeto de Lei Complementar 618 do vereador Antônio Ferreira da Rocha. Todos com parecer favorável. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador Braz Paulo. Eu gostaria de solicitar, inclusive, aproveito a oportunidade para dizer que ontem, inclusive, agradeço a participação da senhora durante a audiência pública a respeito do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, e o projeto em questão, ele está sob vista do vereador Chico Franchiani já há mais ou menos 2 meses, já ultrapassou o limite. Eu entendo que o vereador está preocupado com as repercussões, com as emendas necessárias, mas inclusive já faço o compromisso de não solicitar que ele seja votado em segundo turno, mas que ele seja votado, conforme eu disse que farei o encaminhamento, tão somente na constitucionalidade. Ou seja, eu gostaria que o projeto passasse por esse primeiro momento e então fosse encaminhado às devidas comissões e que nestas comissões ele possa receber todas as emendas que todos os vereadores teriam direito de fazer. E gostaria de dizer também o seguinte: observando que nós já estamos a poucas reuniões do fim do ano legislativo, e alguns colegas concordam comigo, nós estamos com uma infinidade de projetos que simplesmente eles estão sob vista ou estão na comissão de legislação. Então eu gostaria que nós pudéssemos ter uma celeridade, que pudesse, caso necessário, se fizesse reuniões especiais, se fizesse reunião conjunta com outras comissões, mas que para o fim do ano a gente pudesse limpar essa pauta. A nossa pauta está mais gorda com os projetos que não estão vindo à votação do que com os projetos efetivamente votados. Nós temos projeto aqui que está sob vista de vereadora lá que vai fazer 6 meses. Então, assim, eu entendo o direito do vereador, mas aproveitando que hoje a senhora está um pouco mais, vamos dizer assim, efetiva com o regimento, se cumpra o regimento. Muitas vezes o pedir vista dos projetos tem se tornado apenas questão de birra pessoal. Às vezes o vereador devolve o pedido do projeto, não acrescentou, não comentou, sequer leu, e o outro já pega a vista novamente. Então, assim, eu entendo que é direito do vereador, e aqui eu coloco, inclusive, alguns companheiros que usam dessa prática, mas seria interessante para essa casa que para 2015 nós entregássemos uma pauta limpa. Nós temos projetos aqui que vêm e se diz a respeito desses projetos e eles não vão à frente. Se fizesse um esforço, peço ao presidente da CNJR, se faça um esforço
esforço, que esses projetos venham à votação, que se façam as diligências necessárias. Caso as diligências não venham, que eles sejam colocados para serem apreciados pelos vereadores dessa casa. É importante que a gente siga adiante com os trabalhos. Então, assim, fica aqui a minha manifestação, tanto pedindo ao vereador Chico Franquiano que devolva o projeto, quanto aos outros vereadores e aqueles que estão retidos na CLJR e outras comissões, que eles deem seguimento. Obrigado, uma boa tarde. Senhor presidente. Vereador, eu quero só te dizer que os projetos que estão retidos, que estão engordando aí a nossa pauta, estão nas comissões, aguardando diligências, e que eu estou seguindo rigorosamente, sabe, o que manda aqui o nosso regimento. E quero dizer também que, não voltando ao assunto, mas eu fico indignada quando eu ouço vereadores dizerem que eu estou pagando uma soma vultuosa para transmissão das nossas reuniões. Essa soma, ela está sendo paga devido a anteriores convênios que foram feitos. Estamos dando prosseguimento e atendendo sim aos anseios da população também e dos senhores vereadores. Isso não foi arbitrariedade minha em momento algum. Eu estou querendo dizer que é um momento que o cidadão tem oportunidade de participar dos trabalhos e ver quem são os vereadores que ocupam essas cadeiras. Por isso, eu não me intimido em momento algum e estou cumprindo com rigor o meu dever como presidente desta casa. Vai falar, vereador Lázaro. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, plenário, pessoal de casa. Dona Edmê, só pediria à senhora, Vossa Excelência, que colocasse na tarde de hoje 2 projetos que foram voltados dia 8 de janeiro de 2014 e também 27 de novembro de 2013, de denominação. Até eu pedi ao senhor Otaviano um ofício a ele, 19 de agosto de 2014, que desarquivasse, né, e em fala que eu estive com o Otaviano pessoalmente, telefone. Ele concordou, que ele é presidente da comissão, juntamente com os demais da Comissão de Justiça, e que colocasse em votação. Vista que foi mostrado que na reunião passada as obras em andamento está bem adiantado, e os próprios familiares desses dois, tanto da creche, localizada no bairro Nova Floresta, tanto do posto de saúde no bairro Gramado, as familiares estão nos cobrando, ansiosos para que eles pudessem aprovar esses projetos. Em conversa com o senhor Otaviano, que é o presidente da comissão, ele foi muito amigável, falando que da parte dele estaria liberado. Se a senhora liberasse, a gente tinha esse prazer de colocar em votação. Eu agradeço ele as palavras que ele me disse naquele momento, foi muito feliz e também fico muito feliz em saber que ele é compreensível, apesar de estar na comissão da presidência. Sabemos que tínhamos que desafogar, tirar da pauta, limpar a pauta, e eu tenho certeza que a senhora irá colocar com o maior prazer. Vereador, eu quero te dizer que jamais eu atropelarei a comissão. Ela tem direito e ela que definirá se será colocado ou não os projetos que Vossa Senhoria pede aqui para a votação da tarde de hoje. Eu solicito ao vereador, presidente da comissão e dos demais membros da comissão. Vereador, meu querido Lázaro, companheiros vereadores, é o seguinte: o vereador Lázaro traz 2 nomes a 2 postos de saúde. Uma creche e um posto de saúde. Uma creche e um posto de saúde que estão sendo construídos. Já houve há mais tempo, desde que você diz, já viram que quando eles começaram, até hoje eles não estão prontos. Então, há na comissão dizer de que quando não está pronto não tem jeito de você colocar nome. Só uma parte, por favor. Então, agora os projetos estão com a presidente, que voos, e cabe agora a presidente, se ela quiser, devolvê-los à comissão, e nós, logicamente, que estaremos, o meu amigo Lidomar, o Bartolomeu, não é isso, Bartolomeu? Só uma parte, por favor. Só isso, se a presidente devolver, eu só quero complementar na sua fala, que eu concordo também, mas como já teve antes, vou citar o bairro Limoeiro, a creche de lá que está parada, né? Foi denominada bem antes dela começar. E a do Pelúcio também, a creche que está parada também, já foi denominada. Então eu não vejo motivo para segurar esses 2. Então, ou seja, a gente revoga então esses 2
que está lá, espera terminar e depois a gente entra, então, com a prorrogação. Porque se um tem direito, o Camilo Otaviano, eu acho que a gente também tem direito, os demais vereadores. Se for votado aqui nessa casa que aqui estávamos, já desde o ano passado, eu solicitaria o senhor que me permitisse que deixasse votar, ou senão revogaria os dois e depois colocaria para votação, então. Se a Comissão de Justiça achar melhor. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Itamar André. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, a mesa, os colegas vereadores, os participantes de casas que estão assistindo, também o pessoal participando das nossas galerias. Gostaria também de parabenizar a senhora pela condução dessa casa. A senhora fez um ótimo trabalho, sem dúvida. E eu estou pedindo a palavra, presidente, para devolver o relatório que estava em vista comigo, que se trata do processo de prestação de contas 887/86, relativo ao exercício financeiro de 2012, da responsabilidade da prefeita Maria Beatriz Alves Savassi. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu o parecer prévio pela aprovação da conta dos anos, das contas anuais. Da sessão, foi feita a sessão do dia 4/2, então eu peço a Vossa Excelência que devolva, mas que a gente aprova esse relatório em 2 turnos. Eu já peço a direção do Intentistas Legais para que nós aprovemos 2 turnos, senhor presidente. Só isso. Palavra, vereador Francisco. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, pessoas que nos assistem, aos telespectadores que assistem pela MTV. Eu estou devolvendo o projeto de lei complementar, senhor presidente, 597/2014, que aumenta o número de cargos que identifica. O projeto de lei pedindo a criação de 14 cargos de motoristas pesados para a Secretaria de Saúde. Nós solicitamos, no início de agosto, a informação de aonde seriam alocados esses motoristas. E agora, dia 26 de setembro, foi enviada essa casa a resposta. Percebemos claramente que, no caso que se estabeleceu aqui, nenhum motorista deve ser de veículo pesado. De toda sorte, a informação veio, está aqui, o projeto encontra-se apto para votação e eu estou devolvendo para que seja colocado em votação. Quanto ao projeto de lei que o vereador Brás Paulo se referiu, que está com vista ou sob vista comigo, há aproximadamente 2 meses, de fato isso é verdade. Porque quando apresentou o projeto, simplesmente dando poderes deliberativos ao Conselho de Patrimônio Histórico, criado, né, através de um decreto que foi discutido ontem aqui de forma inconstitucional, de forma totalmente ilegal, e nomeando esse Conselho, eu iria apresentar um substitutivo. Não tão simples quanto simplesmente dar poderes de deliberação ao Conselho, mas um projeto mais amplo. Conversei com o vereador, conversei com a sua assessoria e ambos me pediram que segurasse o projeto porque seria realizada uma audiência pública. Entendo então que, tendo sido realizada a audiência pública na tarde de ontem e que lamentei naquele momento e lamento aqui agora para todo o público da cidade que a Câmara tem feito inúmeras audiências públicas para tratar dos mais diversos interesses da comunidade. A audiência pública é um momento em que a Câmara convida a população a vir discutir e subsidiar os votos e as ações dos vereadores. No entanto, as pessoas comentam, reclamam, dão opiniões, mas na festinha, no barzinho, no encontro, na igreja, só não vem a Câmara. Felizmente, ontem tivemos aqui 30, 40 pessoas. Na audiência pública do estacionamento rotativo, mesma coisa, um assunto que nós achamos que não caber pessoas na Câmara. Tivemos aqui 30, 40 pessoas. E estou incluindo aí as sessões de vereador. De fato, é uma discussão ampla, mas que as pessoas não vêm. Então eu quero aproveitar e registrar e esclarecer a população que essas leis estão aqui. Essas leis serão votadas, aprovadas ou rejeitadas. Eu acho que nesse momento, simplesmente, pegar um Conselho de Patrimônio Histórico, que é nomeado a bel prazer do senhor prefeito, sem nenhum tipo de indicação de autoridades, com erros grosseiros, como, por exemplo, eu gosto sempre de destacar, um
conselho paritário constituído por 7 membros. Então, eu acho que o projeto, a partir de ontem, a partir dos subsídios que foram coletados ontem, é que eu acho que deve contar o meu prazo de vista. Por isso, eu não vou devolver o projeto, vou apresentar um substitutivo, não ao projeto do Brás, até porque do meu projeto vai constar com o Conselho Deliberativo, mas não é simplesmente dizendo, prefeito, nomeia 7 pessoas e deixa que eles decidam o destino da nossa cidade em questão urbanística, em questão econômica, em questão de patrimônio histórico, em questão de preservação. A questão é muito mais ampla, né? E eu pretendo discutir, já comecei ontem uma conversa com o Alex, até porque causa no mínimo estranheza que o prefeito nomeie um conselho de patrimônio histórico na cidade, Bosquim, e quando tem que indicar os membros que representarão o Poder Executivo, deixa o Alex de Castro fora. Sinceramente, não dá para entender isso, né? Então o projeto vai continuar comigo, eu vou fazer o substitutivo, e tão logo eu tenho o substitutivo, eu vou apresentar e pedir que ele entre em votação. Muito obrigado. Senhora Presidente, por gentileza. Só um instante, vereador Lindomar. Pois não, vereador. Acho que está no mesmo assunto, mas pediu anteriormente, só pode perder. Não, eu só gostaria que, dentro do possível, se para a próxima reunião, o vereador Chico já liberaria esse projeto, porque vai passar somente, então somente na constitucionalidade. E depois ele vai para as comissões. Repito, o compromisso que eu fiz ontem, eu mantenho. Em momento algum, eu vou pedir, e coloco isso a todos os vereadores, que seja votado numa mesma reunião os 2 momentos. Eu quero tão somente que se diga o seguinte, é ou não constitucional. Ok? Então eu pediria à senhora que pudesse determinar esse prazo ao vereador, caso seja possível, para que na próxima reunião, pelo menos em primeiro turno, o projeto pudesse ser votado para que ele seja apreciado pelas outras comissões. Obrigado. Muito bem, vereador. O vereador doutor Francisco Franchiani já disse que na próxima reunião trará um projeto. Com a palavra, vereador Lindomar. Muito obrigado, senhora Presidente. Rapidamente, para poder fazer um agradecimento também a todos os vereadores que estiveram aqui anteontem na reunião sobre o estacionamento rotativo, que é o projeto que chegou à Câmara Municipal, mas, salvo engano, a senhora citou no início da reunião que ele foi retirado, está sendo retirado do estacionamento rotativo. Eu não recebi uma justificativa ainda por parte do prefeito, mas deve ser porque vai fazer uma adequação, até porque as audiências públicas, ou a audiência pública de estacionamento, todos concordam com a necessidade de estacionamento rotativo, mas, junto com o estacionamento rotativo, vem algumas questões que podem ser modificadas ou alteradas no próprio projeto de lei, e também surgiram de que, junto com o estacionamento rotativo, tenhamos que andar em parceria, juntamente, questão do corredor, a questão da guarda municipal, dos agentes de trânsito, para poder fazer o trabalho, e também a Jari, que é outra questão que nos preocupa bastante. Então, nós, inclusive, já solicitamos um encontro com o prefeito para que coloque andar juntamente, em conjunto, Jari, agente de trânsito, corredor e estacionamento rotativo aqui em Patos de Minas. Senhora Presidente, sem entrar nos detalhes da fala passada, da fala anterior, em hora nenhuma eu desejei deixar a senhora insatisfeita ou contrariada. Se aconteceu dessa forma, eu peço desculpas. E em relação às transmissões realizadas pela TV aqui, eu nunca manifestei contrário. Que fique bem claro isso, viu, senhora Presidente? Até porque é oportunidade, realmente, como a senhora disse, de que cada cidadão patense tem a oportunidade de conhecer o trabalho de cada vereador. Apenas observei aqui anteriormente a questão que vem sendo utilizado o espaço. Somente isso. Muito obrigado, senhora, e peço desculpas caso a senhora tenha se sentido chateada com a fala anterior. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Zé Lucio Duda. Cumprimento o presidente da casa, o vereador Edmir Linda, cumprimento cada vereador, cumprimento os servidores desta casa, cumprimento as pessoas presentes nas galerias dessa tarde e cumprimento também as pessoas que acompanham esta reunião pela transmissão da NTV. Eu gostaria, senhora presidente, de fazer referência ao projeto que foi apresentado para a implantação do estacionamento rotativo, já comumente chamado de Zona Azul, e nos foi entregue aqui há pouco pelo assessor político do prefeito municipal que o projeto foi retirado porque já existe uma lei que criou o estacionamento
99. E, diante desta constatação, o Executivo achou por bem estar retirando o projeto recentemente apresentado e fazer adequações, as atualizações necessárias nesta lei de 1989 para que possa ser implantado. E conforme foi já citado pelo vereador Domar, na audiência pública que foi realizada aqui nesta casa, anteontem, ficou claro a necessidade de adequações e de levar em consideração na implantação deste novo estacionamento rotativo, a questão do corredor de ônibus, a implantação da Jarim e da Guarda Municipal. Inclusive, nós fizemos a sugestão naquela oportunidade de que estas implantações, por ser um projeto ambicioso, bastante importante e aguardado por toda a população, possa inclusive ser feito por etapas, considerando que o corredor de ônibus exige uma estruturação, inclusive física, em algumas vias da cidade, a necessidade de ter um software para que possa estar fazendo o gerenciamento de todos esses serviços e que isso demanda mais tempo, demanda inclusive que possa ser feita a implantação em etapas até que possa ser completado todo o projeto de readequação do trânsito de Matos de Minas. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhora Presidente, esses dois projetos do lado aqui, então, porque eles estavam parados, eles não têm parecer ainda. E nós então vamos fazer um acordo com o Lázaro Góes para a próxima reunião, que eles vão entrar na comissão, os liberará para ser votado. Mas por enquanto ainda não tem nenhum parecer, ainda não denominamos nenhum relator. Então, depois da comissão, na próxima reunião, nós vamos denominar o relator e os projetos vão entrar. Só para, por favor. Levou esse tempo todo, senhor Adriano, de janeiro até agora, meu amigo, só me por favor, deixa eu terminar, por favor. Eu estou com a palavra, por favor. De janeiro, novembro de 2013, conversei com Vossa Excelência pessoalmente, conversei por telefone, as palavras do senhor não foi essa. O que me deixa triste nessa casa parece a perseguição. Para que os ouvintes de casa saibam, a melhor coisa feita, dona Edmê, é a transmissão, porque todo mundo sabe quem é quem, porque aqui todo mundo fica querendo fazer um papel bonito. Na hora lá de fora é outra coisa, tentando furar seu companheiro. Se não teve a comissão que me respeite, que me peço desculpa, se não teve condições de escolher o relator até hoje, podemos trocar os membros da comissão, porque não tem tanta pauta registrada, não tem tanto projeto para que não tivesse escolhido o relator até hoje. Lamento profundamente ter que falar isso. Ao senhor telespectador tem que saber, porque a pauta, nós temos reunião de 15 em 15 dias, e projetos não são inúmeros que vêm afogar que não escolheu um projeto que quase um ano está aqui nessa casa. E estarei insistindo e vou insistir, que seja hoje, ou que seja daqui 15 dias, na próxima reunião talvez, ou senão eu tenho que pedir uma manifestação lá fora, clamando para que tenha um relator de um simples projeto desse. E isso eu fico indignado, que se a comissão não escolheu até hoje, isso é perseguição política. Porque eu vejo, porque a escolha do relator, e quantas vezes estive aqui na comissão, sentado aqui junto com vossas excelências e pedindo, humildemente, agora tem que fazer um desabafo a esse, na frente dos telespectadores, para saber quem é quem. Lamentavelmente, a Câmara Municipal de Patos de Minas tem que repensar bem o que está fazendo. Posso falar, presidente? Pode, vereador. O nobre e claro vereador, né? Ele tem como costume, ele está achando que é fazer indicação, que é colocar nome que o vai. Então não tem isso, cara. E também quer dizer para você que eu não tenho perseguição política nenhuma. Até pelo contrário, não tenho perseguição nenhuma. Agora, os projetos entraram, os postos na época não estavam prontos, agora já estão em condições de ser votados. Então, 19 de agosto
eu pedi Vossa Excelência por escrito até os hoje. projetos. Então, agora eu vou falar, você falou, deixei você falar, te ouvi, você desabafou, né? Você mostrou aí o que você é, como é que você gosta e tudo, então direitinho. Fica calado, certeza. Né? Fica calmo. Você também gosta da mostrar na televisão e na rádio. Não, eu estou te ouvindo, tranquilo. No rádio eu não falo de você, nunca falei. Não falo de companheiro vereador, nunca citei o nome, igual você está falando aí. Então, eu não tenho, meu querido amigo, nenhuma perseguição política, mesmo porque você é de um partido, eu sou de não tenho nada a ver. Agora, você tem que entender que em determinado momento a comissão tem alguma limitação de fazer, de colocar esses projetos. Quando eles chegaram, eles foram enviados à presidência, ficamos arquivados. Agora, a presidente já desarquivou, a nosso pedido, inclusive, já conversei com o Baltazar, com o Domar, já conversei com o Bartolomeu e todos, não é verdade? Então não tem a comissão, pelo contrário, nós temos feito um trabalho bom, tranquilo, eu acho que a comissão tem feito um trabalho que necessita ser feito. Certo? Não estamos aqui para brincar, ou para te proteger, ou proteger o A, ou B, não. Todos os projetos são encaminhados na momento. O fato de seus projetos, os dois negócios estavam fazendo. E, de toda forma, o senhor tem a prioridade desse projeto. Ninguém pode tirar os nomes que estão. A prioridade é sua. Então, mais hoje ou mais amanhã, os projetos são seus. Ele entrar. Então, eu digo ao senhor que calma e tudo bem, eu vou conversar aqui, eu não tenho interesse nenhum de criticar, eu posso até falar com o presidente aqui, tudo, pode colocar para votar para mim, eu acho que o Domar também tem alguma questão, e ele Domar, você tem rescisão, Bartolomeu? Alguma coisa pode dizer aqui? Hã? Faz por favor, porque eu também, né? Só permite uma observação, e quando eu falou que tem que trocar os membros da comissão, então obviamente tem que trocar os três, né? Então sobrou para mim também, né, Solares? Trocar eu, o Bartolomeu e o Otaniano. Inclusive eu sugiro que o ano que vem sou dentro da CLJR. Então, o senhor participar de algumas reuniões na Câmara. Com maior verdade, o Antônio Edmir. Todo mundo sabe a forma que foi. A comissão chegou, as obras não estavam prontas, né? Voltou para a senhora arquivou, e só está devolvendo agora. Não relatou, ninguém relatou, justamente porque estava no período de arquivamento. Então isso não é difícil de entender, não. Se ele fizer um esforcinho, vai conseguir entender. Agora, sabe, o presidente nesse momento está desarquivando, vai ser avaliado, senhor presidente. O senhor vai escolher um relator na próxima reunião da CLJR e daqui a 15 dias, na segunda reunião ordinária do mês, esses projetos entram. Não é pela fala aqui do nosso colega Lázaro, que é extremamente importante que nós respeitamos nessa casa, que nós temos que liberar hoje. Eles estão sendo desarquivados hoje. A inauguração dessas obras vão acontecer somente o ano que vem, provavelmente, que essas obras estão acontecendo, nem entrou ainda na fase de acabamento, nem entraram na fase de acabamento, então ele não tem risco de perder esses projetos. Os nomes serão concedidos por ele, as famílias serão homenageadas. Então está desarquivando agora, consequentemente, o presidente agora tem o poder de nomear o relator e a partir daí vai ser colocado na votação daqui a 15 dias. Essa é a minha opinião a respeito, senhor agradeço. Senhor presidente, só complementando aqui, Adriano, desculpa aí de cortar, não preciso fazer esforço não para entender que eu acho que nós dois é mais ou menos o mesmo nível de inteligência. Acho que não tem nenhum aqui mais inteligente ou menos inteligente que nós estamos isso. E quando o Otaviano me disse que eu gosto de aparecer, eu apareci, fiz o meu negócio, eu não estou aqui para ficar calado. Eu vim para fazer a diferença na Câmara Municipal. Porque para ficar calado, para aguentar o que tem que aguentar aqui de certos colegas, eu estaria trabalhando em outro local. Se eu estou aqui, não é para aparecer, é fazer a diferença na Câmara Municipal. É isso que o povo tem que pensar e saber. Porque se eu viesse para igualar, aqui tem muitos vereadores bons, muitos, todos são bons, mas cada um na sua área é muito diferente. E eu vim para fazer a minha diferença. E vou continuar fazendo a minha diferença. Não vou calar aqui, não vou ficar omisso, vou falar todas as vezes que eu tiver que falar, porque aqui dos 17, todos eu tenho o meu respeito, eu tenho respeito por eles, mas aqui nós somos todos iguais.
todos aqueles dias que foi eleito, dia 7 de outubro de 2012, a justiça e o povo deu o direito de falar, de cobrar e falar a verdade para a população. Bom, gente, a população aí, as pessoas que estão nos ouvindo, merecem. A senhora acha mesmo que tem alguém nos ouvindo nessa hora, professor? Acredito que sim. Depois de tanta briga, né, vereador? Tá passando novela mexicana para todo lado desses canais aí. Mas eu quero dizer que essa casa, ela não faz nada a bel prazer. Nós não ficamos aqui na praça jogando milho para os pombos, não. Nós temos tudo documentado. Quando a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ela, considerando que os bens públicos, posto de saúde, creche, escola, academia da saúde e unidade base de saúde, objeto dos projetos de lei que estamos falando, ainda aguarda a conclusão da construção e efetiva destinação à finalidade pública. A CLJR entende que os mesmos não reúnem condições para tramitação. Isso porque, na visão desta comissão, não se mostra razoável denominar o bem público, notadamente os de uso comum ou especial, sem antes ter certeza da sua existência física e efetiva destinação à finalidade pública declarada no projeto de lei. Como é sabido, as ações, projetos e programas, por fatores diversos, podem não se consumar da forma como antes planejado. Ora, a tramitação de qualquer projeto de denominação do bem público, antes de que se tenha destinação efetiva do mesmo, pode redundar em trabalho inútil e insegurança jurídica à população. Diante disso, a CLJR devolve os projetos à mesa diretora, opinando para que esses eventuais outros projetos semelhantes somente tenham tramitação após concluídas as obras e verificada a efetiva destinação à finalidade pública. Muito bem, eu deferi a solicitação da comissão e pedi o arquivamento. Muito bem, depois o senhor Lázaro solicitou o desarquivamento. Então, o que eu disse o seguinte, está aqui escrito: considerando o parecer da CLJR de 20 de maio de 2014, a decisão de 29 de 5 de 2014, bem como a solicitação de desarquivamento do autor, oficia ao senhor prefeito solicitando informações quanto à conclusão das obras, ficando condicionado o desarquivamento à referida informação. E no dia 7 de outubro de 2014, foi enviado ao senhor prefeito municipal a solicitação. Solicitamos a Vossa Excelência informar se foram concluídas as obras de construção da Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro residencial Gramado, bem como as da creche escola, localizada na Praça Vereador Leão Tolentino de Castro, no bairro Nova Floresta. Tais informações têm por objetivo o desarquivamento dos projetos de lei número 3.829 e 3.840/2014, de autoria do vereador Lázaro Jorge Oliveira, que aguarda a conclusão das construções para a denominação desses bens públicos. Como os senhores estão vendo, como os senhores ouviram, nós estamos trabalhando com muita seriedade e responsabilidade dentro do que nos compete. Por isso, nós estamos despachamos a solicitação ao senhor prefeito. Não tem ninguém enrolando nada. É porque tem vereador aqui que quando joga uma pedra no chão, já quer denominar a pedra. Peraí, não é por aí não. Nós temos regras a serem seguidas. Senhora presidente, dia 19 de agosto que eu solicitei esse desarquivamento à comissão. E 7/10, que a senhora disse aí, que foi para o senhor prefeito, não é isso? 7/10? A senhora recebeu esse pedido através da comissão quando? Como eu li ali há muito tempo, só que arquivamos aguardando a comissão. Mas a senhora não enviou o ofício agora, dia 7, ao senhor prefeito? Vereador, é porque Vossa Senhoria solicitou o desarquivamento. 19 de agosto. Muito bem, vereador. E chegou na mesa da senhora quando? Nós não recebemos a resposta e solicitamos novamente outra resposta. De modo, vereador... Pois é, então a senhora podia pedir a cópia da primeira que a senhora enviou para mim, por favor? Eu solicito da secretaria que faça isso. Muito obrigado. Então, em votação, os projetos
pautados para a tarde de hoje. Esse projeto primeiro que nós votaremos será um projeto de número 3962/2014, que teve uma emenda. Esse projeto dispõe sobre a celebração de convênios. Isso é para facilitar essa concessão, né, o apoio financeiro para o repasse dos recursos financeiros, da subvenção social, contribuição, auxílio. Em votação esse projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu havia solicitado o doutor Itamar que elaborasse, porque após a votação de constitucionalidade, ele vem para a comissão da qual eu faço parte, né, eu, João Bosco e o Carlito, e eu já havia proposto, ou iria propor na comissão uma emenda. Se nós quisermos liberar o projeto, a senhora deixar ele para votar no final da pauta, que nós já apresentamos a emenda nessa hora e já vota o projeto com as emendas. Salvo engano, o Otaviano também faria uma emenda desse projeto. A emenda do Otaviano já está aqui. Então, A comissão já fez, Francisco. Mas aí você fez uma da Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou fazer uma da Comissão de Finanças e Orçamento. No seguinte sentido. Está sendo exigido que a Controladoria Geral do Município certifique que a entidade conveniente não tem débitos para com o município e a certidão teria validade de 60 dias. Nós conhecemos a maioria das entidades que recebem subvenção do município e todas terão que se submeter a isso. Então, sugerindo primeiro a questão dos 60 dias, de não ter essa validade. Mas da Controladoria Geral, simplesmente emitir, não a pessoa vai buscar uma certidão, viu, meu tio, que cuida lá dos convênios. Mas o processo naturalmente vai à Controladoria. E ali a Controladoria, Bosquinho, simplesmente despacha que não há pendência daquela entidade junto ao município. Pronto. Ou seja, senão as pessoas das entidades que normalmente trabalham de graça, que não têm condição financeira, terão que requerer uma certidão, pagar a taxa de expediente e juntar isso. Se o convênio já vai ser analisado na Controladoria, havendo pendências, automaticamente o processo é paralisado. A emenda é nesse sentido. Entendi, vereador. Muito bem, eu concordo com o seu zelo, até parabenizo por isso. E vou deixar o projeto para ser votado no final da reunião, para que essa emenda sua possa ser. Não, o doutor Itamar já está redigindo a emenda. Está redigindo. Daqui a pouquinho. Então, as duas emendas ficarão para o final. Vamos guardar. Então agora vamos votar o projeto 3963 do Executivo Municipal, concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público municipal, cadastramento e doação de medula óssea ou outros órgãos. Em discussão. Esse projeto tem um substitutivo, né? E vamos discutir então. Em discussão. Senhor presidente, na verdade, o substitutivo, acho que apresentado pela própria comissão, foi simplesmente para corrigir uma falha do Executivo, que está tratando de questões de servidores, por lei ordinária, que teria que ser lei complementar. Então a comissão está só corrigindo. Isso. Então, em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por 16 votos. Outro projeto, que é o 3985, do Executivo, acrescendo o parágrafo 1º, artigo 3º da Lei número 6.852, de 9 de dezembro de 2013. Esse projeto também já foi examinado, estudado com carinho e está em discussão. Senhora presidente? Pois não, vereador. Só para o 3985, a senhora está fazendo isso agora. É só para poder, para o telespectador ter conhecimento, para aqueles que não sabem dos detalhes, e se refere àquele ponto onde são colocadas as antenas de TV ao longo da Avenida Marabá, para retransmissão, as empresas que utilizam aquele espaço público na Marabá. Na verdade, elas devem reverter, a prefeitura paga a iluminação pública ou o valor da energia gasta naquele setor, e essas emissoras devem reverter em propaganda de interesse social
para a população de Patos de Minas. Apenas para poder fazer essa observação. Muito bem, vereador. As emissoras que não possuem em sua grade de programação espaços publicitários estarão desobrigadas do encargo mencionado no cabo administrativo. Em discussão. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão. O projeto foi aprovado por 16 votos. No Executivo Municipal, institui o Fundo Municipal sobre Drogas, FUMAD. Então, está instituindo, então, o Fundo Municipal, recurso que será utilizado em favor do trabalho antidrogas. Em discussão, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em discussão, o projeto de lei que altera a redação do caput e do inciso 2 do artigo 3º e o caput do artigo 9º da lei número 5.718, de 10 de março de 2006, que cria no município de Patos de Minas o Conselho Municipal de Juventude e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Me chama a atenção esse projeto, que na verdade esse Conselho da Juventude foi criado no ano de 2006, por força da Lei Municipal 5718. E me preocupa quando nesse projeto também, como no projeto original, em que o Conselho era paritário por 16 membros, mas 10 da sociedade e 6 do poder público, que acabavam com a paridade, me preocupa essa questão de nós colocarmos 6 representantes da sociedade civil eleitos pelo voto direto. Isso aqui, viu, o Bosquinho, o Braz, eu lembro que o Braz, durante a campanha, ele tinha proposta nesse sentido. Depois só me permita explicar, por gentileza. Tudo bem. Tinha esse projeto de trabalhar com o Conselho, mas quando nós falamos eleitos pelo voto direto, nós estamos nos propondo a fazer uma eleição, organizar uma eleição, uma chapa, como acontece no Conselho Tutelar e em outros conselhos. E aí, viu, Brás, por experiência, todo conselho que os membros são eleitos é sempre um problema e sempre fica descaracterizado e sem os membros. As pessoas não participam, o executivo não exerce, de fato não regulamenta e não faz essas eleições. Então, eu quero pedir vista desse projeto, até para a gente discutir essa questão dessa eleição. Se é da sociedade civil, talvez incluindo quais entidades da sociedade civil poderiam indicar os membros, em vez de tratarmos de eleição. Porque, salvo engano, salvo melhor juízo, eu não me lembro de 2006 para cá de ter visto falar dessa eleição para o Conselho da Juventude de Patos de Minas. Muito obrigado. Senhora Presidente. Pois não, vereador. Embora o colega tenha pedido vista do projeto, e num ponto ele acertou de forma contundente. É um projeto meu pessoal que exista nesse município, o Conselho Municipal da Juventude. E o Conselho Municipal da Juventude, a exemplo de outros conselhos, como por exemplo o Conselho Municipal de Saúde, eles têm instâncias estaduais e federais. E a lei anterior, nós passamos por cima dessa lei no sentido de ler, tentar criar na lei que estava anteriormente, mas ele não casa com as leis do Estado e com as leis federais. Porque há instâncias, por exemplo, de assembleias. E um Conselho Municipal de Juventude que não tiver assembleia, que não tiver fórum, que não tiver a participação efetiva da juventude, ele não tem sentido. Daí a importância de entender o seguinte: primeiro, embora o Conselho tenha sido criado nessa data de 2006, originalmente, e aí talvez os que já estão aqui há mais tempo poderão me fazer coro, ele nunca saiu do papel. O Conselho Municipal da Juventude, ele foi mera formalidade para atender questões, talvez partidárias, governamentais daquele tempo, mas ele nunca teve efetividade no município de Patos de Minas. E há muito tempo eu conheço membros a nível nacional do Conselho da Juventude, conheço a nível estadual conselheiros da juventude e tenho esse desejo
realmente que o Conselho Municipal da Juventude se torne realidade para que possa ajudar a decidir políticas públicas para a juventude. Políticas essas que, se nós observarmos com uma certa atenção, são muito poucas, quase inexistentes. Então a importância do Conselho é que justamente ele tenha independência, que ele tenha essa capacidade de representar a juventude nos mais diversos segmentos, e peço, né, já de antemão que na próxima reunião, né, sabendo que nós estamos falando aqui de primeiro turno, que ele passe pelo menos em primeiro turno e, caso seja necessário, a exemplo do que a gente vem fazendo e trabalhando, que se convoque uma audiência pública, que se convoque a juventude, que se traga estudantes, fora a juventude organizada de um ou outro partido, fora a juventude que está organizada nas igrejas e alguns que estão militando na cultura, nós estamos devendo à comunidade Patos de Minas uma maior ação da juventude. Aí eu faço coro junto ao David, que eu sempre encontro quando estou trabalhando com a juventude, alguns que são do cenário cultural de Patos de Minas, que também tem a juventude presente. Então é urgente, vai fazer 2 anos, vereador Bosco e colegas, e nós estamos lutando para implementar esse conselho, e quando está dentro da área, derruba e a gente erra o pênalti. Eu vou fazer 2 anos de mandato, 2 anos nós tentando implementar esse conselho, e sempre aparece alguma questão. Então eu peço encarecidamente, sei da boa vontade do vereador Chico, de melhorar esse projeto, mas que ele possa ter uma certa celeridade. Obrigado. Tudo bem, então para que o projeto seja aperfeiçoado pelo vereador, eu concedo visto ao vereador Chico. O projeto de lei 4.008/2014 do Executivo Municipal altera o inciso 9 do artigo 5º da lei 6.390, de 16 de março, que é aquele que dispõe sobre a celebração de convênio e termo de concessão de apoio financeiro para repasse de recursos financeiros pelo município de Patos de Minas, na forma de subvenção social, contribuição, auxílio e outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Só para explicar rapidamente também, porque para quem está em casa acompanhando esse projeto 4.008/2014, a mudança da redação da lei no que se refere à concessão de apoio financeiro sem fins lucrativos, são os convênios que são firmados de repasses. Acontece que todos esses repasses, a certificação não terá que ser mais somente da Secretaria de Ação Social, porque eles pedem um certificado da entidade e aí sobrecarrega a ação social, e a ação social fica dando certificado. Quando é algo na área do esporte, é na área da educação, não. Quando for liberação de recursos para alguma entidade da área da educação, vai desse certificado à educação. Quando for da área do esporte, vai à Secretaria de Esporte. Quando for da ação social, aí vai à Secretaria de Ação Social. Então é só para poder florear um pouco mais e detalhar um pouco mais. E essa secretaria também ficará responsável pela fiscalização e aplicação do recurso. Muito bem, vereador. Então, em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Em seguida, nós votaremos a Lei 4.009, o projeto de lei /2014, que altera os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 6.861, de 20 de janeiro de 2014, ao tempo em que a decreto especial suplementar reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Em discussão, em votação, são aqueles recursos financeiros que estão sendo repassados para as entidades. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do Executivo Municipal, o projeto 4.010, que acrescenta parágrafo 1 ao artigo 4º da Lei 6.206, de 16 de abril de 2010. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 15 votos. Esse projeto é o projeto da SUIN. Projeto de lei complementar 599/2014 do Executivo Municipal. Altera o artigo 103 da lei complementar número 002, de 6 de setembro de 1990.
Em discussão o projeto, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Esse projeto é aquele que o servidor que tira a licença para tratar de interesses particulares tinha que ter um período de trabalho para depois tirar outros se fosse necessário. Agora ele pode tirar o ininterrupto, né, caso haja a chefia veja ali a possibilidade. Muito bem observado, Edmir. Até esse projeto chegou aqui na Câmara já tinha algum tempo, nós estávamos aguardando algumas respostas, manifestações, e o presidente do Sintrasco, Paulo Augusto, entrou em contato conosco, na reunião passada da CNJR. Nós pedimos que ele fosse apreciado, ainda restavam algumas dúvidas, especialmente em relação à redação do texto desse projeto, porque às vezes ele se apresenta um pouco confuso. Mas aí o próprio executivo pediu que votasse dessa forma. Então é em relação ao servidor estável, que hoje ele tem direito a uma licença de investimento por 2 anos, e antes ele tinha que esperar depois outros 2 anos para que ele pedisse novamente a licença. E às vezes está enfrentando alguma dificuldade, tem algum problema, não dá para esperar. Então agora, com esse projeto aprovado, o servidor pede licença de 2 anos sem vencimento, ao término ele já pode fazer imediato outro pedido. Vai sair? Não sabemos. Vai depender do superior dele em dar ou não essa autorização. Senhor presidente, dentro disso que o vereador Lindomar acabou de dizer, o projeto está sendo votado na questão de constitucionalidade e no mérito eu vou emendar. Porque eu desafio alguém nessa casa a ler e entender e traduzir o que está escrito ali. Não tem essa possibilidade. Ok, vereador. Então, já, inclusive, conversei com a assessoria jurídica, nós vamos garantir aqui, mas vamos fazer com que se dê uma condição do intérprete da lei e do próprio servidor saber disso. Até porque, como disse o Lindomar, licença sem vencimento é uma faculdade da administração, conceder ou não. Mas do jeito que está ali, nós temos que mudar alguma coisinha. Então, eu vou apresentar no mérito e emenda. Tá bom. Então, em votação, o projeto que acaba de ser lido. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. O projeto do Sonhão da Copasa, 618/2014, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 9 da Lei Complementar número 014, de 27 de junho de 1992, que dispõe sobre o Código de Edificações Municipais de Minas e dá outras providências. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de mais aprofundar mais nesse projeto e eu peço a Vossa Excelência vista. Concedido a vista para o vereador. Projeto esse aqui de minha autoria. Esse projeto, a comissão deu parecer contrário. Ela entende que vai ter despesa, mas eu acho, na minha opinião, é um projeto tão passivo, se der despesa, é uma coisa tão mínima que não tem como. Vejam, senhores, projeto de lei 3998 dispõe sobre a realização de coleta e análise das águas de reservatórios das escolas, creches e unidades de saúde do município de Patos de Minas. Eu acho esse projeto de suma importância por causa do período que nós estamos vivendo e tudo mais. Agora, eu vou colocar em votação. A comissão deu o parecer contrário, acha que vai ter vice de iniciativa. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria também de ver o parecer jurídico. Parecer jurídico. Senhor presidente, Pois não. enquanto só prepara o parecer jurídico, vou fazer uma... Não, eu já tenho aqui, vereador, eu vou pedir o secretário para fazer a leitura. Ah, é da comissão. Ok. Aqui só tem o parecer da comissão, né? Tá. Pois não. Eu estou fazendo uma observação, o projeto é importante, essa preocupação que nós temos que ter com a qualidade da água que é consumida, não só por escolas, creches, unidades de saúde, mas a água consumida pela população de Patos de Minas. Claro, vereador. A votação desse projeto, ele, quando você pede, ou quando a lei pede a coleta de água nas escolas, creches e unidades de saúde, para análise da qualidade, nós sabemos que o município não tem um órgão dele, ou funcionários deles, para que faça a análise dessa água, né, da qualidade dessa água. Obviamente,
obviamente o município vai ter que firmar convênio com alguma entidade, com alguma instituição, com alguma empresa para coleta e vai ter que pagar. E é aí onde entra, né, que é um projeto de iniciativa legislativa e que gera gastos ao município. Então essa é a observação que nós fazemos, eu faço enquanto membro da comissão. Não discuto a importância do projeto, no que se refere aos seus benefícios. Agora você imagina, nós temos quantas escolas, quantas creches, quantas unidades de saúde, isso vai gerar um custo. Bom, se nós fizermos na forma de indicação, o município acatar, vai funcionar da mesma forma. Agora, a água que nós consumimos nesse momento em Patos de Minas, essas instituições, inclusive na área rural, inclusive eu entendo que baseado nesse projeto, nós poderíamos inclusive solicitar, por parte da instituição responsável por fornecer a água em Patos de Minas, a Copasa, dados e informações sobre essas águas. Primeiro, para que depois nós podemos colocar no projeto de votação posteriormente, se nós desconfiarmos e entendermos que a água atualmente não tem a qualidade necessária. Ô vereador, nós estamos aqui preocupados demais com o local onde tem as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão em desenvolvimento e crescimento, principalmente. E o vereador Itamar André pediu, solicitou o parecer jurídico. Então, vereador... Senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência me concedesse vista. Pois não, vereador. Até então a gente viu esse parecer jurídico e se é legal, que não é. Todo prazer, vereador. Concedida vista para Vossa Excelência. Esse aqui do Executivo Municipal, 597, que aumenta o número de cargos que identifica. De motorista de veículo pesado, aumenta de 78 cargos, aumenta 14 cargos, dá um total de 92. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por 16 votos. Nós temos agora, vamos iniciar a votação dos projetos segundo turno. Peraí, e esse aqui que ficou, o primeiro da... só um minuto, Bosquinho, vamos aqui, esse aqui primeiro da... Vereador, não. As duas emendas. Senhor presidente. Vereador, Otaviano, secretário, por favor. Vamos votar o projeto. O projeto acrescenta os incisos 11, 12 e 13 ao artigo 5º da Lei 6.390, de 16 de março de 2011. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovado por 16 votos. Solicito o vereador secretário que faça a leitura das emendas, por favor. Alteração à redação do inciso 11 dos artigos 5 da Lei 6.390, 16 de março de 2011, acrescido do projeto de lei 3962, 2014. Artigo 1º. Desse é o inciso 11º do artigo 5º da Lei 6.390, 16 de março de 2011, acrescido pelo projeto de lei 3962 de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, artigo 5º. 11º. Informação da Controladoria Geral do Município, certificando a existência de pendência ou irregularidade de prestação de contas, de convênios ou de contratos de repasses financeiros anteriormente firmados com o município. É do vereador Francisco e do vereador João Bosco. Então, eu vou votar essa emenda primeiro. João Batista. João Batista. Desculpa. João Batista Gonçalves. Obrigado, Chico. Desculpa aí. Então, em discussão, emenda. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Por favor, vereador, leia a segunda emenda. A segunda emenda suprime as referências ao inciso 13º do artigo 5º da Lei 6.390, 16 de março de 2011, realizada no projeto de lei 3962. Artigo 1º. Ficam suprimidas as referências ao inciso 13º do artigo 5 da Lei 6.390, 16 de março de 2011, realizada no projeto de lei 3962 de 2014. Fica autorizada a consolidação da redação da proposição de lei. Comissão chefe JR, Otaviano, Bartolomeu e Lindomar.
Em votação, a emenda da comissão. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam na comissão. Aprovado por 16 votos. Então, em segundo turno agora, nós passaremos... Senhor presidente, Pois não, vereador. eu requeiro Vossa Excelência que temos que pegar do projeto 409, que ele já passa as verbas das entidades, e possa votar nesse livro. Ô vereador, uma vez que esses projetos são todos passivos, parece-me que todos, eu acho que se quebrasse o déficit legal de todos os projetos, seria mais interessante. Porque aqueles que têm dúvidas estão sob vistas, não? Então, vamos fazer o requerimento, então? Passa. Senhor presidente. Os legais para a população no primeiro e segundo turno. Senhor presidente, eu acho que ficou faltando botar um decreto legislativo Parecer de médico, né, vereador? nas contas, não, o decreto legislativo, né, que não foi votado, já que nós vamos passar para o segundo turno. E também um projeto de lei que eu não sei se o Executivo havia pedido a devolução do projeto do estacionamento rotativo. Eu pedi a devolução. Pois é, e da lei complementar 616, esse pedido também, Milton? Porque na verdade o 616 é uma recomendação do Ministério Público e que o projeto veio enviado pelo Executivo contrariando a recomendação e dizendo que estava acatando a recomendação. Eu simplesmente fiz o substitutivo colocando dentro da recomendação, da correção. Então ele foi devolvido também. Todos os dois foram devolvidos. Eu queria só que a senhora colocasse o decreto legislativo também. Vou colocar o decreto, né, em primeiro turno. Senhora presidente? Ô vereador, é uma votação única, né, o decreto, então nós vamos passar o segundo turno primeiro, tá? Vamos ver então. O segundo turno, o projeto de lei de João Batista Gonçalves, que é a Batista, que acrescenta o parágrafo único, artigo 1º da Lei 6.541, de 9 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de abrigos nos pontos ou paradas, no âmbito do município de Patos de Minas. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo. Pois não, vereador. Eu quero agradecer os colegas aí pela aprovação desse projeto, porque é um projeto importante, sabemos por anos aí, uma dificuldade do pessoal ter o acesso. Então, obrigado a todos. Vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão, aprovado por 16 votos. Do Lázaro Borges, que institui no município o Dia do Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, projeto 4003. Em discussão. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Aprovado por 16 votos. Senhor presidente, Pois não, em vereador. relação a esse projeto, eu até queria aproveitar aqui e convidar a todos os vereadores, a todos os agentes de endemia, o pessoal da casa, os agentes de saúde. Nós iremos comemorar essa confraternização sábado agora, dia 11, a partir das 19h30 no Coreto, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, da NTV, a FIAP. Nós estaremos ali fazendo essa confraternização para todos os agentes de saúde, com shows, distribuições de brindes. Então convido a todos que possam participar conosco desse dia de confraternização no dia 11 agora. Em votação, então, o projeto de lei 4002/2014 do Executivo Municipal, que autoriza promover a desafetação do imóvel que especifica. Em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em posição. Aprovado por 16 votos. Também do Executivo Municipal, 3.991, que autoriza promover a desafetação do imóvel também, que especifica. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do Itamar André, denomina Sebastião Vaz da Mota, atual rua 13D, localizada no bairro Residencial Sorriso. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. O José Osmar de Castro, Guiguinho, denomina Madalena Soares, atual rua 7. Bairro Afonso Queiroz. Em discussão. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Do Itamar André, denomina Ernestina Joaquim de Jesus, atual rua 5, localizada no bairro Alto Caixaras.
Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Agora vamos ver em turno único o parecer prévio do Tribunal de Contas no exercício de 2012, de responsabilidade da prefeita Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, que tem o parecer favorável, né, do Tribunal de Contas. Em discussão, em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 16 votos. Eu encaminho os projetos de lei, né, para as comissões pertinentes, para emissões. Já foi dado parecer de mérito. Todos. Para que seja todos os projetos encaminhem para parecer de redação. Redação média. Redação média. A comissão pede ser votado com a mesma redação. Presidente, o 408 aí no voto segundo turno também? Em votação. O 4008. Eu vou pedir isso mesmo, 4008, correto? É porque não tem parecer de mérito ainda, vereador. Ele não está incluído, não. Só foi votado no primeiro turno. Na próxima reunião ele irá para o segundo turno. Discussão, em votação, vereador, se estiver de acordo permaneça como estão, né? Aprovado. Discussão e votação de indicações, requerimentos e moções. Eu solicito ao vereador secretário fazer a leitura das indicações. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer 2 registros até antes de nós ficarmos aqui tratando das indicações. Uma em relação à Avenida Ivan Borges, fazer um agradecimento ao secretário Nelson, porque na última reunião ordinária eu fui procurado por um senhor aqui chamado Décio, melhor dizendo, que me pediu que fosse até lá para verificar algumas coisas com ele, que ele estava sendo muito prejudicado, uma senhora também com um filho que está acometido por uma doença muito grave. E na sexta-feira pela manhã, dia seguinte à reunião, eu liguei para o secretário Nelson, ele compareceu comigo lá no Bocampo, juntamente com o Rogério, o engenheiro, e eu sugeri a ele que fizesse aquele serviço, pouco, mas que fizesse. Recompor aquele asfalto, tirar aqueles pontos de terra. Ele atendeu, na semana seguinte ele se colocou pronto, fez o serviço, fez a recomposição do asfalto e inclusive tirou a poeira lá na frente da casa daquela senhora, o que certamente trouxe para ela um grande alívio. Então eu queria aqui de público agradecer ao secretário Nelson e também ao engenheiro Rogério. E queria, só para falar rapidamente, depois de tudo que se discutiu aqui hoje no horário eleitoral, dizer que o resultado das urnas realmente é preocupante. 2/3 da população não quis nenhum dos candidatos que se candidatou em Patos de Minas. De 105 mil eleitores aptos a votar, 29 mil votaram em um candidato, 70 mil rejeitaram, 29 mil votaram em outro, portanto 70 mil rejeitaram também. E no caso da BEA, 80 mil pessoas rejeitaram. E dizer que essa ideia de que nós somos eleitos ou atrapalhados, né, temos a nossa eleição atrapalhada porque outros se candidatam, quando a pessoa vota em você porque não tem outro candidato, vota por falta de opção. E nós devemos ser votados não por falta de opção, mas por opção. O doutor Eli não chorou também esse candidato. O doutor Eli foi lá fora e buscou 43 mil votos de forma significativa, porque sabia que aqui ia dividir, né? É o que eu tinha a dizer, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Antes de passar a palavra ao vereador Tonhão, eu vou agradecer a presença aqui do Ribeiro, nosso amigo presidente lá do bairro Residencial Gramado. Muito obrigado, professor. Vereador. Pode falar, vereador. Tonhão. Boa tarde, Ribeiro, pessoal da casa, pessoal da MTV. Eu não poderia deixar de registrar aqui meus agradecimentos ao diretor de trânsito da prefeitura, que já mandou escrever nas ruas do bairro Residencial Barreiro, onde eu estive com o pessoal
municipal da Pássaro Branco, fazendo o itinerário para que o coletivo corra naquele bairro. Então já está escrevendo as palavras pare, já arrumou a parte de asfalto e em breve nos pontos o coletivo para servir aquela comunidade. Eu gostaria de registrar e agradecer ao diretor de trânsito. Obrigado. Vereador, eu quero agradecer ao nosso amigo Souza também. Souza, um abraço. É o seguinte, vereador, estou aqui, a comissão está de posse de 2 projetos de sua autoria. O projeto 537-2013, Erlinda de Lima Velar. Esse projeto, ele estava rendido também, e agora eu devolvo ao relator, Lindomar Francisco Tavares, para que possa colocá-lo para votação, né, na próxima reunião. E também o projeto de lei, também de sua autoria, 578-2013, que dispensa recuo frontal. Neste momento também, né, o vereador Lindomar Tavares, né, terá a incumbência de fazer o relato desses 2 projetos. É bom lembrar, vereadora, que há aqui também já o vereador Lindomar, e todos, né, que já há aqui o parecer do concurso. Então, vereador, porque você já estava como relator do projeto 537. Há mais tempo, e agora o outro é a mesma coisa, todos os 2 são dispensas de recuo. Estou passando para você, para que você possa, na próxima reunião, colocá-los aí em votação, ver que você está, ok, vereador? Ok? Só nós vamos analisar, senhor presidente. Não, presidente, fica para o seu análise. Só observação, senhor presidente, das indicações aqui. Só um minutinho, vereador. Eu já ia pedir para resgatar realmente esses projetos, tem muito tempo que eles estão na casa, né? E talvez o vereador relator, talvez vereador Lindomar, talvez eu passe com uma audiência pública, eu vou verificar antes de que ele venha para a votação. Pois não, vereador. Não, quero apenas liberar uma indicação que está sob vista há algum tempo, do Tonhão, no que se refere à questão da colocação de bloquetes no canteiro central da Avenida Edson Municipal. Nós, inclusive, trouxemos aqui um funcionário da prefeitura, membro da prefeitura, o Dácio, salvo engano, na época, que falou a respeito, né, ou o Ivanildo, que falou a respeito naquela oportunidade. Está liberado aí a indicação, pode votar com tranquilidade, já deveria ter sido liberado antes. Eu solicito ao vereador secretário a fazer a leitura das indicações. Presidente, falar. Palavra, vereador Zé Osmar. Devolvo a indicação do vereador Lázaro, que estava em vista, 709. Senhor presidente, Pois não, vereador. vou retirar essa indicação. Muito obrigado. Muito obrigado, Lázaro. Palavra, vereador também. As indicações, todos já leram, já foram inclusive votadas, tudo de acordo. Agora, Então, em votação, as indicações que todos têm em pauta. Vereadores que estiverem de acordo com as indicações, permaneçam em comissão. Aprovado por 16 votos. Vereador, agora vamos dar prosseguimento aos votos de pesar. Irã Gomes da Fonseca, Alonso dos Santos, Joana Barbosa de Jesus, Margarida Pereira da Rocha Teixeira, Raimunda Maria da Conceição Filha, Hilda Amaral Pereira, Isabela Cristina Vaz, Joana Maria dos Santos, Ana Ferreira, Adão Ribeiro de Melo, Manuel Sebastião dos Reis, Geraldo Ferreira de Magalhães, José Eustáquio da Silva, Antônio Corrêa Sobrinho, Isaura da Silva Cretano, Rita Marçal da Silva, também Benedito Gomes de Oliveira e também João Correia de Magalhães, Adélio Luiz de Oliveira, Odília Jesus de Lima, Rafael Gonçalves da Cruz, Gaspar Marques da Silva, Dalvanô de Deus Vieira, Douglas Nunes da Silva. Senhor secretário. Consideração, senhores vereadores. As famílias enlutadas. Parece que Eva Aparecida Caetano, ou eu passei despercebido? Você falou, Eva Aparecida Caetano Alves. Vereador, obrigado. Eu pulei mesmo aqui. Porque leitura não é brincadeira. Eva Aparecida Caetano Alves.
Ok, então, em consideração dos senhores vereadores, as famílias enlutadas, os nossos sentimentos. Eu solicito o vereador que prossiga com a moção de aplauso. A senhora Maria Aparecida de Oliveira Cancheta, pelos relevantes trabalhos comunitários prestados no município de Paz de Minas. Vereador João Bosco de Castro Bosquinho. Em votação. Vereador, se estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por quantos votos? Vereador autor não está presente. 14 votos. Senhora vereadora, agora as indicações já foram devolvidas. Comunicações. Alguém quer comunicar alguma coisa? Quero, senhora presidente, para convidá-los, para que possam estar presente em televisão para poder valorizar a festa do Major Porto, viu gente? Porque nós vamos dar o dele. É lá em Major Porto, com a grande festa popular. Neste final de semana, está começando hoje com celebrações e com atividades religiosas. E amanhã nós vamos ter em Major Porto, além das atividades, o show com Lourenço Lorival, está previsto para amanhã. Sábado nós vamos ter carro de boi, a movimentação religiosa, e à noite um show com Emílio e Eduardo. No domingo nós vamos ter cavalgada e também um show com artistas de Brasília e um grande almoço para todos os presentes. Então o nosso distrito está em festa, é uma das maiores festas realizadas, além daquelas realizadas em Baixo Minas, uma das maiores entre os distritos do município. Graças a Deus nós temos distritos extremamente festivos. A organização Carlos Coimbra e os demais organizadores, neste momento, aproveitamos, já que estamos juntos com eles, trabalhando para convidar não só os novos vereadores, mas os grupos presentes aqui nessa oportunidade, toda a população de Patos de Minas, dos outros distritos, municípios também, para que estejam conosco. Repetindo toda a gente. Amanhã, Lourenço Lorival, sábado, Emílio e Eduardo, domingo, cavalgada e mais shows para poder encerrar a nossa grande festa popular de Major Porto. Muito obrigado. Beleza, vereador. Declaração da hora do dia da reunião seguinte. Projetos aprovados, a sanção. Indicações encaminhadas. Requerimento público. Agradeço a presença de todos, os convoco para a reunião ordinária no dia 23 de outubro, no horário regimental. Solicito o vereador secretário proceder a chamar os senhores vereadores.